Então vamos lá, né? Eu pensei aqui numa solução melhor para isso, tá? E a solução é a seguinte: assim que ele inserir o pastor principal, né, eu posso colocar esse pastor principal como registro 1, ou seja, o primeiro registro dessa tabela de pastores, o que é o ideal a fazer, porque sempre que eu for buscar um pastor, né, todos os pastores seriam interessantes estarem nessa tabela. Os que estiverem, é claro, como bispo, eles são os superadministradores, né? Então isso aqui é algo mais a nível de sistema mesmo. Mas se eu precisar de relacionar com as igrejas, não fica fazendo sentido eu buscar em duas, tá? Nem pode fazer isso, porque depois você pode ter um ID duplicado nesse caso, porque eu tenho um na tabela de bispo e tem um também aqui, ó, nessa tabela. Então não é interessante para um relacionamento. Eu vou vir aqui no banco de dados igreja e vamos limpar a tabela. Como que eu limpo a tabela mesmo? Você sempre seleciona a tabela, vem aqui na opção com os selecionados, tá? E clica em limpa. Aí ele vai zerar todo o conteúdo que tinha dentro daquela tabela. Daqui a pouco eu cadastro esses dois de novo, né? Eu vou ter que fazer isso, obviamente, porque eu estou limpando essa tabela aqui. Aí eu faço o seguinte: ele não cadastra aqui, ó, o bispo, que é o superadministrador. Eu faço assim, ó. Eu vou selecionar aqui esse comando, vou colocar aqui embaixo e vou colocar aqui, ó, criar o cadastro do bispo, né, que é o pastor principal, na tabela de pastores. Pronto. Como ele vai criar ele primeiro, ele sempre vai ter o ID de 1, né? Então é muito fácil. Na hora que eu for fazer o próximo cadastro, eu já relaciono ele. Seleciono os pastores. Se não tiver nenhum pastor aqui dentro, né, porque ainda não foi cadastrado, e é a primeira vez que o sistema rodar, isso vai acontecer, ele vai simplesmente cadastrar os pastores. Aí ele vai passar o nome, que é o superadministrador, o e-mail, que é o e-mail dele também, o CPF, que é o mesmo que está aqui, o telefone e a foto, que é sem foto, tá? Aí vamos só ver aqui uma questão, porque a tabela de pastores, ela demanda mais informações, né? Que é data de nascimento, mas isso aqui pode cadastrar a data atual, depois ele altera, isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. Data de cadastro também nós temos que colocar, não. Então vamos acrescentar aqui, ó, porque aqui nessa tabela já existem outros campos, tá? Então aqui a data de cadastro vai ser a data atual. A data de nascimento também vai ser a data atual, porque isso depois pode ser alterado, tá? Ele vai lá e altera essa informação. A igreja que ele vai estar relacionado é a sede. Então, automaticamente, ele já recebe um, porque ele vai estar relacionado com a igreja sede. E é isso, não tem mais o que fazer aqui, ó. Se eu rodar novamente o meu arquivo, ele tem que inserir esse novo pastor, tá? Eu vou voltar aqui, vou atualizar, porque não tinha nenhum na tabela. Ó, superadministrador, aqui está o e-mail dele, aqui está o CPF, aqui está o telefone. Eu não coloquei endereço, né? Também pouco importa. Não passei o endereço, mas você pode passar. Aqui em cima nós temos o endereço dele. Já temos, aqui é o endereço da igreja. O endereço da igreja é diferente do endereço do pastor. Então depois, lá no próprio cadastro dele, se ele quiser, ele preenche isso aqui. Aqui vem sem foto e vem as informações que eu já havia inserido. Maravilha. Então significa que o primeiro pastor, ele sempre vai ser o superadministrador. Aí ficou fácil. Na hora que ele cadastrar a igreja, então, o pastor recebe um, que é o do superadministrador. Os demais é que nós vamos inserir depois, tá? Aqui, ó, percebam que ele pode dar um erro em igreja, mas se bem que não, porque quando não tem ele definido, fica como não definido, tá vendo? E aqui, ele ficou como superadministrador, né? Por quê? Porque o cadastro lá está relacionado como um, mas nós vamos trocar isso aí. Deixa eu fazer mais cadastro agora dos pastores, uma vez que eu tive que apagar para poder definir isso aí. Então, vou cadastrar aqui mais dois e já retorno. Então, olha lá, fiz o cadastro aqui de 2, tá? Já relacionei ele às igrejas, né? Se eu vier aqui no cadastro das igrejas, eu tenho como agora definir cada um deles. Então, por exemplo, o pastor que eu vou colocar responsável por essa igreja vai ser esse. Eu estou pensando aqui o seguinte também. Ele está na tabela de pastores. Ele já tem um relacionamento com a igreja. Na hora que eu cadastro o pastor, eu já relaciono ele com a igreja. Então, era interessante que ele já filtrasse isso. Quais são os pastores daquela igreja para eu colocar à frente. Depois eu penso nisso, porque se eu fizer isso também, eu vou estar limitando ele a esse cadastro. Tem isso. Essa igreja pentecostal aqui, quando ela for cadastrada, ele já vai pegar o superadministrador. Tá? Então não preciso me preocupar com isso. Aqui o que eu estou falando é o seguinte: quando eu for cadastrar uma nova igreja,
Mas se bem que não tem como, porque ele não tem relacionamento ainda, não. Então não. Aí nós vamos ter que primeiramente definir esse pastor responsável aqui, né? E no cadastro do pastor eu posso colocar a associação também, as igrejas. Aqui então na home, agora na próxima aula já dá para nós fazermos o que eu tinha dito, tá? Que é puxar o nome do pastor responsável aqui, ó, porque eu já tenho essa informação para toda e qualquer igreja.